Oi, queridos e queridas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse esquema novo, versão quarentena, ainda dentro de casa, eu, o James e o Terence. Mas não deixando de ver filmes, nem séries, nem escutando discos, enfim, lendo livros, para trazer para vocês algumas dicas culturais para passar por esse confinamento de forma mais agradável. Queridos, queria saber como foi a semana de vocês. A minha, com um pouco mais de trabalho, porque o bistrô, né, o compoteiro, vou falar aqui, fazer minha propaganda, voltou à ativa. Então, nós somos serviços essenciais, né? Estamos servindo refeições para as pessoas, com muito cuidado, com muito carinho, para que você, que pode ficar em casa, ainda fique em casa. E vocês, meninos, como é que foi a semana de vocês? Então, Fernandinha, pois é, eu essa semana acho que eu agora assumi mais ainda o lado fica em casa, né, o lado ermitão mesmo, barba por fazer, coisa e tal, né? Eles falam pra gente não se descuidar, na verdade, né, totalmente, né, no quesito vaidade, às vezes colocar uma roupa legal e tal. Mas enfim, eu estou no meio da natureza, eu também acho que tem hora que a gente tem que aproveitar que o momento é esse, né? Que a gente está cada um na sua casa e em casa a gente costuma ficar bem mais à vontade, é onde a gente fica totalmente à vontade, né? Então hoje eu assumi bem esse espírito para fazer o esquema novo também, mexendo mais no jardim, enfim, é isso. Então, terem essa versão ermitão, né? Mais do que nunca, mais do que nas semanas anteriores. E você, Rodrigo James, como está? Da semana passada para cá, digamos que muito pouca coisa aconteceu e eu acho que é assim mesmo. Eu acho que esse período da quarentena, da pandemia, está sendo um período muito bom para nós todos, para a gente poder parar um pouco e repensar. Eu disse nas 2 semanas anteriores até que eu não estou conseguindo parar muito. Mas o fato é que essa história da gente ficar o tempo todo em casa é inevitável. Né? Algum momento à noite, né? Depois que eu trabalho, é inevitável você sentar e começar a pensar na sua vida, começar a pensar no que significa isso tudo e pensar principalmente que tipo de seres humanos nós seremos daqui para frente. Eu acho que essa pandemia está sendo. é, a gente reclamava tanto, né, antes de que não tem tempo para nada, não tem tempo para parar, né? Então isso está sendo esse tempo para todo mundo. Claro que pelo pior motivo possível, né? Uma doença que está aí, não é uma gripezinha, tá? Não acreditem nessas falácias, porque não é uma gripezinha. Acreditem nas pesquisas sérias, nos pesquisadores sérios, nos médicos sérios. Não acreditem nessas falácias de que é uma gripezinha, isolamento vertical vai funcionar. Nada disso é comprovado cientificamente. E ó, ainda bem que existem cientistas sérios no Brasil e no mundo. E parem um pouco também. Né? Eu também, em meio a todo esse emaranhado, estou conseguindo fazer umas paradas e tem muita gente que eu conheço que está meditando, fazendo yoga. Que bom que para a gente diminuir um pouco o ritmo. E eu faço votos até para que a gente entenda esse novo ritmo que a gente está vivendo como um novo ritmo de vida mesmo. Que a gente não viva tanto naquela correria que a gente vivia antes, que a gente tenha tempo para tudo, tenha tempo para parar, para contemplar, como eu estou contemplando a minha janela aqui agora. É, Pare, olhe, pense, acima de tudo. Eu acho que. E se reinvente. Principalmente se reinvente, porque todos vamos ter mesmo que nos reinventar, certo? Então vamos para as nossas dicas, que hoje a gente começa com uma bem especial, com uma homenagem bem especial, não é isso, Fernanda? A minha primeira dica, na verdade, é uma homenagem ao grande Moraes Moreira, que nos deixou agora no começo da semana. Moraes Moreira, que fez parte de um dos grupos mais icônicos, um dos maiores grupos de música brasileiros de todos os tempos, que foi Novos Baianos.
Eles surgiram no final da década de 60, começo da década de 70, ali no período da ditadura. E vocês imaginam, num país que estava vivendo, né, a repressão, a ditadura militar, um grupo de baianos, morando todos juntos, inclusive, porque a ideia era essa, era morar todo mundo junto, que se juntou para fazer música, para subverter a ordem, para misturar todos os ritmos de frevo, todos os ritmos brasileiros, frevo, samba, bossa nova, colocando uma pitada de guitarra elétrica, enfim, foi uma revolução, e é, na verdade, uma revolução até hoje, tanto é que o disco Acabou Chorare foi eleito o disco de todos os tempos, o melhor disco de todos os tempos do Brasil. Então, é muito, muito bacana, é uma homenagem muito merecida ao grande Moraes Moreira. A minha dica é o livro A História dos Novos Baianos e Outros Versos, escrito por ele, na primeira pessoa, que conta um pouquinho da trajetória, da história das músicas, como é que eles se reuniram, como é que era a época, como é que eles levaram tudo isso. Novos Baianos, para quem não sabe, era composto por Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão, Pepeu Gomes, Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil, e Moraes Moreira, o grande Moraes Moreira. Então fica a dica aí para vocês conhecer um pouquinho mais da obra desse grande artista e dessa grande banda que fez toda a diferença e ainda faz toda a diferença na cultura e na música brasileira. Mas eu sei que, já que isso é uma pequena homenagem muito amorosa ao Moraes Moreira, né, e aos Novos Baianos, eu sei também que os meninos têm algumas dicas legais aí para nos dar. Não é, meninos? Então, Fernandinha, fomos pegos aí, né, Fernando e James, por essa triste notícia nessa semana. Eu estava no momento ali, reunião de pauta com a equipe alto-falante, justamente vendo o que a gente ia ter que colocar no programa, quais os clipes, lançamentos, notícias e tal, e vem logo essa notícia triste, né? Eu preferia não ter que ter que dar essa nota, falar disso no programa, mas enfim, né? Um cantor e compositor extremamente importante para a música brasileira, um cara queridíssimo, né? E por todos. Infelizmente, eu não o entrevistei nesses longos anos de estrada aí pelo jornalismo musical, né? Cobrindo festivais, coisa e tal. Talvez pelo tipo de som e também. Como a gente acaba cobrindo mais festivais de rock ou de música mais indie e tal, realmente eu não me lembro nem de ter pego o Moraes Moreira ou Novos Baianos nessa última fase, né, da retomada deles, que eu não consegui ver o show também, uma pena, lamento muito não ter visto o show dos Novos Baianos, mas para contar uma historinha, né? Hoje, na hora que eu comentei a notícia com a minha mulher, com a Karina, ela me falou, poxa, eu coloquei o Preta Pretinha tocando assim no som, e ela falou, meu pai cantava essa música para mim quando eu era criança e tal. A diferença de idade nossa, minha para minha mulher, é de apenas 1 ano, né? E é engraçado como essa música também impregnou, né? Ficou em mim desde a infância, assim. Eu nem, enfim, não conhecia direito, não identificava, acho que ainda, os cantores, né? Tal, fulano é isso. Eu simplesmente gostava de música, aquela coisa bem que estava no ar ali, que estava tocando, ia capturando várias coisas, tocava no rádio, que meu pai escutava. E essa foi uma das primeiras músicas, eu acho que assim, de todo o repertório da música popular brasileira, uma das primeiras que ganhou um lugarzinho ali no meu HD, né, no meu cérebro, assim, né? O Preta Pretinha, enfim, me acompanhou bastante. Eu tenho esse link com a minha infância, muito por essa música, se a gente for pensar em algum tipo de som, né, e tal, com essa música. Depois, obviamente, né, aí eu fui conhecer, é engraçado, eu conheci primeiro as coisas do Moraes Moreira para depois voltar e ouvir Novos Baianos, e depois do Moraes Moreira, tirando, né, apresentações aí marcantes na TV e tal, ao vivo mesmo. Se não me falha a memória, eu só assisti a um show do Moraes Moreira, numas férias em Fortaleza, no Centro Cultural Dragão do Mar, naquele belíssimo espaço para shows e eventos e tal. Nessas coincidências da vida, eu tava lá e tal,
e falaram que tinha um show dele, e é o famoso de bobeira, de férias, né? Eu acho que tinha todo um espírito ali, tudo a ver, assim, com o momento e coisa e tal. Eu adorei o show, obviamente, como tudo que vi dele também em TV, em festivais e coisa e tal. Eu acho que eu vi mais shows do Moraes Moreira, mas eu fiquei com esse na minha cabeça e com a sensação muito boa de ter visto esse show fora da minha cidade, né? Sempre tem um outro tipo de impacto na gente também, né? Esses shows em outro momento, enfim, bem à vontade, de férias, coisa e tal. E você, Rodrigo James? Eu fiquei assim, baqueado, assim, nunca fui exatamente um grande fã. Ah, uma última coisa do Moraes Moreira. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nele foi o jeito dele tocar violão. Ele sempre cantou e tocou violão. Acho que o violão dele carregava uma coisa muito percussiva, que depois acabou, eu acho que também contagiando no melhor sentido possível outros cantores e compositores da nossa música popular brasileira. Dois que eu citaria, nem sei se eles, né, com certeza foram influenciados por Moraes Moreira, mas não sei a que ponto, mas que me fazem estabelecer esse tipo de link. O Pedro Luiz, né, do Pedro Luiz e a Parede, e o Lenine, que é um cara hiper percussivo no violão, né, no jeito de tocar, as palhetadas e tal. Eu acho que isso o Moraes Moreira trouxe assim, pro estilo dele e para a nossa música, né? Deu à nossa música esse toque de violão, mas assim, enfim, uma mão ali direita muito bacana, bem percussiva, bem brasileira, né? Cheia de ritmo. E é isso. É uma coisa que eu acho que é bacana, que foi de legado da identidade dele, do estilo dele, para outros artistas que viriam depois. E aí, James? Como recebeu aí essa notícia e fala aí já também das suas outras dicas. Bom, amigos, eu também quero falar um pouquinho do Moraes Moreira antes da gente entrar até no assunto do nosso programa, nas dicas do nosso programa. Eu queria contar duas historinhas rápidas e dar uma dica de coisas do Moraes Moreira. A primeira historinha é em 2013, eu fui passar o carnaval em Salvador. A trabalho, né? Não que eu não queira ir no Carnaval de Salvador, mas eu fui a trabalho e eu sempre ficava ali no camarote desse cliente da empresa que eu trabalhava. E aquela guerra de camarote, né? Quem já foi no Carnaval de Salvador, quem já foi no Carnaval desse tipo, sabe? Aquela guerra de camarote, você não consegue ver nada se você não chegar. É uma briga para ficar ali na frente do camarote e você conseguir ver os trios elétricos, no caso, que passavam ali no circuito Barra Ondina. Então, os trios mais concorridos, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, eu nem tentava, deixava aquele pessoal ali e tal. Mas teve um que eu sabia que ia passar quando eu vi a programação e eu falei, nesse eu vou para lá. E fui lá me embrenhando e consegui achar um buraquinho para eu ficar encostado lá no trio elétrico. Era exatamente o trio do Moraes Moreira. Eu vou te falar que assim, foi muito legal essa viagem, né? Foi muita coisa legal aconteceu. Eu não era uma pessoa de carnaval e desde então passei a ser, né? Mas vou te falar que esse foi o grande momento. Ver o trio elétrico do Moraes Moreira passando ali no circuito Barra Ondina e aqueles clássicos todos sendo cantados por ele, foi muito legal. Foi talvez o ponto alto dessa viagem para Salvador. E a segunda passagem que eu queria contar do Moraes foi no ano passado. No ano passado, o Moraes Moreira fez um show acústico na virada cultural de Belo Horizonte, no Parque Municipal. E eu fui para lá com os amigos, né? E tava completamente abarrotado de gente. Não tinha como a gente chegar ali perto. Então eu me lembro que a gente se embrenhou pela mata do Parque Municipal, até por fora, assim, pelas árvores, para tentar achar um lugarzinho para assistir. Mas estava muito cheio, não tinha condição mesmo de assistir. Mas a gente conseguiu ver ali uma meia hora do show, e me impressionou uma coisa, já era o Moraes Moreira que parecia um pouco doente, né? Sem movimentos,
né, ainda com carisma, voz, musicalidade intactas, mas a gente meio que percebia ali que ele já estava cansado, vamos dizer cansado assim. Eu não sei até essa altura do campeonato, não sei exatamente do que ele morreu. A gente está gravando isso aqui numa terça-feira, segunda-feira, na verdade, no dia que ele morreu, né? Não dá para saber direito o que aconteceu. Deve ter morrido de ataque cardíaco, enfim. Mas o que eu queria, na verdade, isso nem importa tanto hoje, né? O que importa é a gente relembrar a obra dele. Eu queria relembrar essa passagem, porque já me deu essa impressão de um Moraes Moreira um pouco ainda assim, um pouco cansado. Acho que a palavra é cansado ainda. Eu não vou dizer doente, porque eu não sei exatamente. E eu queria encerrar essa parte Moraes Moreira com uma dica de um documentário que está inteirinho no YouTube, que é o Novos Baianos FC, de 1973, dirigido pelo Solano Ribeiro. Solano Ribeiro, quase falhou o nome, hein? Que foi um documentário feito para a TV alemã. E mostra ali os Novos Baianos no auge, ali, eles novinhos, né? Na comunidade que eles viviam e cantando seus grandes clássicos, Menina Dança e por aí vai. Então vale muito a pena, né? Tá cheio de documentários, cheio de matérias sobre o Moraes, sobre os Novos Baianos, para ver aí no YouTube. Procurem, mas esse ele é especial porque é quase que um clássico. Quase não. Acho que dá para ser considerado um clássico dos documentários brasileiros. Então, assim, vida longa a Moraes Moreira, vida longa a obra de Moraes Moreira, e não deixe de ouvir nunca, não deixe de assistir, não deixe de ouvir. E o próprio livro que a Fernanda recomendou aí também é muito bacana. Bom, agora eu queria entrar na parte das nossas dicas normais. Hoje eu queria falar de um novo serviço de streaming. É o Quibi. Para nós brasileiros, pode ser chamado de Quibi, mas não é a grafia do Quibi, comida, não. É o Quibi, na verdade, Q-U-I-B-I. É um novo serviço de streaming concorrente e tal, do Netflix, do Prime Video. Por que eu estou dizendo concorrente? Porque ele tem uma peculiaridade. Ele só funciona em smartphone. Então, nada de aplicativo para TV, nada de tablet, nada. Ele não funciona nem naquela história de você colocar no smartphone e depois fazer a ponte para Chromecast, fazer a ponte para Apple TV, para jogar na TV. Não funciona. Ele só funciona mesmo em smartphone. E o que tem no Quibi? Um monte de séries. Um monte de séries. Então tem séries documentais. Primeiro tem episódios de telejornais americanos, né? Produzidos especialmente pro Quibi. Tem uma série documental com o LeBron James. Tem uma série... Não sei se vocês lembram de uma série da MTV chamava Punk'd, que era, na verdade, pegadinhas, né? Pegava um famoso e o famoso produzia pegadinhas com outro famoso. Então agora quem faz a série é o Chance the Rapper. E uma série de outras coisas. E eu já tive a oportunidade de assistir 2 séries. Uma peculiaridade bem curiosa. Os episódios da série são bem curtos. Menos de 10 minutos. Então tem episódio de 6, de 7. Dá para você assistir uma série inteira, 7, 8 episódios em, sei lá, 40, 45 minutos. E eu vi 2 séries até agora. Os episódios estão sendo colocados ainda, todas as semanas, né? Então, até esse momento, tem 7 ou 8 episódios dessas 2 séries que eu vou falar. Uma delas é vou colar um nome aqui, porque eu não estou me lembrando. Most Dangerous Game. Most Dangerous Game é uma série com o Liam Hemsworth e o Christoph Waltz. É uma série que conta a história de um cara, um jovem, o Liam Hemsworth, que precisa de um certo financiamento e acaba chegando na empresa do Christoph Waltz, que faz uma proposta indecorosa para ele. Ele vai ganhar milhões a troco de... Não vou falar o que exatamente, você vai ter que assistir. E a série é bem instigante, série de ação. Vale muito a pena. E a outra série chama Survive, com a Sophie Turner. Sim, Sophie Turner, do Game of Thrones. Ela é
Como é que eu vou contar a história dessa série sem entrar um pouco no que ela é mesmo? Vamos dizer assim, ela é uma sobrevivente em todos os sentidos. Ela é uma sobrevivente, ela começa a série numa clínica, né, de recuperação de drogados, de depressivos e etc. E ela sai dessa clínica e ela embarca numa outra viagem, vamos dizer assim, em que ela vai ter que mostrar que é uma sobrevivente, ok? Não vou passar disso não, vou deixar só isso para vocês. Então acessem o Quibi ou Quibi, como preferirem. Tem um aplicativo já para iOS, para Android, basta vocês baixarem. Eles estão dando 3 meses gratuitos, essa é a última dica. 3 meses gratuitos para todo mundo assistir, depois eles vão começar a cobrar normalmente. Então fica aí a dica, o site está aqui embaixo do Quibi, ok? Então é isso. Fernanda Ribeiro, qual é a sua próxima dica? Bom, a minha segunda dica é um livro. Na verdade, é um empréstimo. Olha só que legal, você pensar que em tempos de isolamento social, né, que nós temos que ficar em casa e, enfim, cuidar de nós e dos nossos, eu conversando com uma amiga que gosta muito de ler e que está sempre comentando sobre a Bia Rocholi, um beijo para você, Bia. Ela já tinha me falado desse livro que chama Cisnes Selvagens, Três Filhas da China. Coincidentemente, já que a gente está discutindo aí, né, sobre a China, os holofotes estão sobre a China, eu tenho muita curiosidade de saber cada vez mais, sempre tive muita curiosidade como funciona, inclusive, a sociedade, como funciona a história, porque é um país fechado, né? Muito fechado, a gente sabe disso, mas que a gente sabe que tem também histórias belíssimas, né? De um povo milenar, que tem uma cultura riquíssima. E eu acho que esse livro, coincidentemente, né, já que estamos falando aí da China, que está em voga por motivos ruins, mas eu acho também que é um povo que tem muito mais notícias boas do que apenas, né, esse vírus que daqui a pouco vai passar, se Deus quiser. Chama Cisnes Selvagens, já falei, Três Filhas da China. O autor chama Jung Chang, tá aqui. Ela me emprestou, olha que legal. Eu vou ler. E ela já tinha me falado sobre esse livro, eu fiquei curiosíssima, porque fala o seguinte, que nesse livro o autor conta a história, resgata a saga da família dele, que começa com a avó, antes do século XX, que foi dada como concubina, né, para um poderoso militar. Depois acompanha a história da mãe, que viveu a ocupação japonesa na Manchúria, a queda, né, do governo, a guerra civil, a vitória de Mao. Os pais de Chang foram devotos do comunismo, trabalharam na alta administração do Estado e viram a revolução deteriorar no totalitarismo da Revolução Cultural. Aqui fala que é um verdadeiro épico. Cisnes Selvagens comoveu milhões de leitores em todo o mundo. Eu estou curiosíssima para ler esse livro. E é tão bonitinho porque você pensar que em épocas tão eletrônicas, né, de contato hoje mais do que nunca, eu recebi um bilhetinho dela, não dá para ver para vocês, mas assim, um cartão dizendo que é para eu aproveitar, e eu tenho certeza que eu vou aproveitar. Então, como eu já tinha lido sobre o livro, já tinha discutido com ela, eu sem pestanejar, indico esse livro para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, como eu já me apaixonei só de ver, só dela contar, só de me envolver com a história. Já falei que eu sou uma pessoa que gosta muito de história e que gosto também muito dessas sagas familiares, e eu tenho certeza que essa dica vai mostrar para vocês o lado bom da China, porque é óbvio que existe o lado bom da China. E vocês, meninos, qual é a dica de vocês? Bacana. Minha segunda dica é um dos festivais internacionais que eu sempre quis presenciar ao vivo, né? Ao vivo e a cores, mas não tive a oportunidade ainda. É o Coachella Music Valley, né? Na Califórnia, índio, no meio do deserto. A história completa desse festival, dos 20 anos de história desse festival, foi parar no YouTube no último dia 10,
um daqueles documentários ali com assinatura, né, com a marca do YouTube, né, da plataforma, né, assim como aquele do Johnny Cash, tempos atrás. O YouTube tem investido também na produção e no lançamento desses videodocumentários. E nem terminei de assistir, na verdade eu estava assistindo e já ali do começo para o meio do documentário, pensei, pô, ele está recém-lançado, já vou dar essa dica no esquema novo dessa semana. É o festival que, cara, enfim, é incrível a gente imaginar quantos artistas, né, passaram por lá nesses 20 anos. Mas a história, só voltando um pouquinho, né, o início da história do Coachella é muito legal e eu não sabia mesmo, né? Ele nasce a partir de uma produtora de shows de punk rock na Califórnia, um sujeito que fazia shows lá do Dead Kennedys, enfim, de toda uma galera mais ligada ao punk rock, ao hardcore. Começa a fazer shows e depois esse cara se envolve, ele vira praticamente um traficantezão mesmo, ele passa a vender maconha para Deus e o mundo e aí é preso, né? Nesse meio tempo, ele tinha uma produtora, chama Golden Voice, que é a produtora que começou a fazer o Coachella lá no início. Mas é o seguinte, ele tinha sócios, ele é preso, esses sócios resolvem levar o negócio adiante, né, da produtora, porque estava dando muito certo e tinha uma leva de novas bandas, aí já no início dos anos 90 ali, estourando Chili Peppers, Pearl Jam e toda, né, a era grunge inteira e coisa e tal, que continuaram a dar sustento e dar muito retorno para esses caras, né? Então eles já faziam aqueles shows menores de punk e tal. Um dos produtores promovia em outra cidade shows de ska. E aí quando veio essa leva de bandas dos anos 90, num fato curioso, junto com a vontade desses caras de fazerem shows maiores e talvez até pensar em um festival e tal, foi a briga do Pearl Jam com a Ticketmaster. Não sei se você se lembra dessa história. O Pearl Jam teve um ano que ele foi lá e falou, cara, cancelou a turnê inteira dele nos Estados Unidos, eles estavam, né, já nos ouvidos de todo mundo queria ver o Pearl Jam, tava ali estourados, eles estavam estourados, e aí os produtores da Golden Voice começaram a procurar, né? Falaram, pô, cara, Los Angeles não, vão para outro lugar, Palm Springs, o que a gente vai procurar tal. Chegaram num campo de polo, lá em Índio, né? Exatamente onde passaram a produzir depois o Coachella. Esse show do Pearl Jam lá acabou sendo um teste para o que eles viriam a fazer, porque o show deu muito certo, lotou, porque eles tinham aquela dúvida, será que o pessoal vai pegar a estrada aí para uma cidadezinha no meio do deserto, um lugar, né? Enfim, será que isso vai vingar? E aí, a partir do show do Pearl Jam, vendeu ingresso pra caramba, a banda estouradaça, e eles tinham essas cartas na manga, né? Chili Peppers ali e tal, toda essa cena começando a rolar de fato. Falaram, cara, vamos tentar, vamos começar a fazer o festival por aqui. E aí o resto é história, o resto corram pro YouTube, que tá lá, né, 20 anos da história do Coachella Music Valley, na Califórnia, um dos festivais mais importantes da história da música recente, né? E é isso, vale um documentário muito bacana, muito leve, né? Pra gente assistir nesses... E ver, né? Cara, é impossível pensar um artista grande ou relevante que não tenha passado pelo Coachella, né? Alguns artistas voltaram a tocar depois de estarem parados, voltaram a tocar e foram headliners do Coachella, como Rage Against the Machine, enfim. E é isso. E aí, James, quais as suas próximas dicas aí? Minha segunda dica eu vou emendar duas coisas, mas é para falar de Netflix. Primeiro um filme, depois uma série. Eu acho que aqui a gente pode não recomendar também alguma coisa, não é? Então é isso. Eu vou começar não recomendando o filme O Poço. É impressionante como esse filme virou coqueluche, virou hype, ficou todo mundo assistindo, todo mundo tendo uma opinião sobre ele. A grandíssima maioria das pessoas detestando, mas tem algumas pessoas ali que acabaram gostando. Grande abraço, Léo Prosa, que é praticamente o embaixador desse filme no Brasil. O Poço.
É um filme que parte de uma premissa até interessante. É uma espécie de um prédio, uma prisão, que é um prédio de mais de 200 andares, que ele, em cada andar tem 2 prisioneiros e eles e a comida é descida numa plataforma, vai descendo de andar em andar. E quem está em cima come o banquete. E quem está embaixo vai comendo as sobras. E é óbvio, isso se transforma numa espécie de luta de classes, né? E essa é a premissa do filme, esse é o subtexto do filme. E é uma luta de classes, é um filme que fala sobre política, sobre como negociar, né? Todo esse subtexto é legal. O que não é legal no filme? A resolução, né? A realização do filme. Então o filme apela para a escatologia, apela para uma violência que não é fundada, que não tem fundamento, e se perde completamente, né? Eles perderam uma grande oportunidade de fazer um filme inteligente sobre essas questões, né? E que não apelasse para isso. É um filme espanhol, como muita coisa espanhol que tem no Netflix hoje em dia. E eu queria falar um pouco até disso. Não dos espanhóis, tá? Porque tem muita coisa legal. La Casa de Papel, Vis-a-Vis, até que a Fernanda já falou aqui. Mas eu queria falar sobre essa coisa das pessoas acharem que a Netflix é o cinema. E que a Netflix é o lugar onde você encontra todas as séries. Amigos, não é. Tem um mundo, e tem um mundo muito maior, de coisas muito mais legais fora da Netflix. É claro, porque a Netflix... Eu não estou falando mal da Netflix, não. Eu estou só querendo abrir o seu olho para que você não ache que tudo na cinematografia mundial, todas as séries estarão na Netflix e tudo ali que presta. Não. Como todos os outros serviços também. Como o Apple, como o Prime Video, como todos os canais. Como o HBO. Nem tudo presta nesses canais. Mas o fato é que as pessoas, pelo fato de estar na Netflix, e agora a Netflix tem aquele contador ali dos mais assistidos no dia, o fato de estar ali, as pessoas acham que aquilo é um sinônimo de qualidade. Não. Tem quantidade no Netflix. Dentro do que existe na Netflix, você tem que pesquisar. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui para te dar dicas valiosas do que você assistir na Netflix, nos outros serviços todos e por aí vai. Então, não comprem gato por lebre, ok? Não achem que tudo que está ali é porque é o selo de qualidade Netflix, porque não é. Tem muita porcaria também. E aí eu vou falar de uma outra série que você vai decidir se ela é porcaria ou não. Tiger King, ou A Máfia dos Tigres. Eu não tenho como classificar essa série senão uma série documental com pessoas bizarras. Ela parte... A trama da série é uma espécie de embate entre duas pessoas. O Joe Maldonado, também conhecido como Joe Exotic, uma pessoa extremamente exótica, uma figura bizarra, né? Que tem esse nome de Tiger King. E aí tem uma série de outras coisas que acontecem na série, tem um documentário sendo feito sobre ele, né? Tem um subtexto ali, uma espécie de metalinguagem da série, não vou entrar nesses detalhes. Então, o Joe Tiger King, ele se vangloria de ser o cara que tem o maior acervo de tigres, de animais tigres silvestres e animais desse tipo no mundo. Ele tem mais de 200 num zoológico ali no estado do Missouri, eu acho. E aí é um embate dele com uma mulher chamada Carole Baskin. A Carole Baskin, ela é uma espécie de ativista. Ela não gosta do Joe porque acha que ele maltrata os tigres. Então ela é uma espécie de ativista, ela tem um santuário, na Flórida, e tem esse embate entre os dois. E aí o seguinte, uma série de pessoas bizarras que cercam os dois. Tem um mistério na vida da Carole. As pessoas que cercam o Joe, principalmente, são todas muito bizarras. E então a série mostra, primeiro, como tem gente maluca nos Estados Unidos. Como tem gente maluca nos Estados Unidos e, principalmente, gente maluca que gosta e cria animais selvagens. É muito bizarro você ver aqueles animais todos ali
E quantos animais existe? O comércio ilegal de animais entre eles, entre as pessoas, entre os donos de animais. Mostra isso tudo na série. Então, assim, é uma série que esse subtexto do comércio de animais selvagens talvez seja o mais importante, é o que nos faz pensar, no final das contas. Mas o primeiro plano da série, que é esse embate dos dois e as pessoas bizarras, também é muito legal, né? Apesar de que eu acho que ela se perde em alguns momentos. Tem aqueles momentos de barriga, nitidamente que você vê que eles não tinham o que falar e por aí vai, eu acho que ela se perde. Mas ainda assim eu queria recomendar Tiger King. A série virou coqueluche. Eu gosto dessa palavra, coqueluche. Ela virou coqueluche nos Estados Unidos. Já tem uma série de desdobramentos, já tem um episódio super caça-níqueis já feito depois da série, com aquele Joel McHale da TV americana. Enfim, não vou entrar mais em detalhes, porque tem umas coisas que você fica sabendo na própria série, que são as surpresas da série. Mas assistam Tiger King ou A Máfia dos Tigres, e aí vocês vão me contar o que vocês acharam. Se é uma porcaria, se é uma série que vale a pena, se te fez pensar, se não te fez pensar, ok? Então é isso? Vamos para as nossas despedidas agora, Fernanda Ribeiro? Bom, o Esquema Novo vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Nos acompanhem nas nossas redes sociais pessoais. Eu, Fernanda Ribeiro, Instagram e Facebook. Os meninos também, Rodrigo James, Terence Machado. E também o nosso Instagram, o Esquema Novo 2020, nosso Facebook. E assina lá o nosso canal no YouTube também para ficar sabendo em primeira mão das nossas novidades. Um grande beijo para vocês. Até a próxima e tchau. Aê, falou, até semana que vem. Abraço a todos. Beijos, abraços, até semana que vem.